Quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que em ti há pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é extremamente profunda e que possamos falar dela, não segundo as nossas motivações humanas, mas segundo o teu desejo para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Amados, essa carta de Paulo a Timóteo é talvez um dos últimos registros em vida do apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita por volta do ano 69 depois de Cristo, então muito próximo da data em que Paulo foi martirizado por Nero. E ao invés de nós encontrarmos um homem cabisbaixo, ao invés de encontrarmos um homem talvez chateado com a vida, declarando que havia entregue, né? Muito comum a gente ver, a gente mesmo falar, né? Que entregou a vida, que fez aquilo outro, que se esforçou, e tudo, e mesmo assim o dia mau não passa, o nosso corpo desfalece, muitas vezes estamos enredados por questões emocionais, financeiras, e tudo isso nos dói muito, né? E há muitas pessoas que eu já ouvi, e acho que já até falei, do período em que não estava tão envolvido com a obra de Deus, e tais lutas não apareciam, e a gente vivia tranquilo. Não é esse o homem que escreve, não é esse o mestre, o apóstolo, que escreve a Timóteo, um jovem pastor, que na sua vida ministerial cuidou de igrejas muito grandes e igrejas com muitas demandas, para não dizer problemáticas. Né? Porque a igreja de Cristo não é problemática. Mas nós, os homens, somos cheios deles. E Timóteo pastoreou a Éfeso, a Corinto, igrejas que demandavam da parte desse jovem pastor uma firmeza espiritual, que ele mantivesse o seu foco espiritual e que ele soubesse que Deus nos dá algumas coisas e outras coisas Deus não nos dá. Para mim ficar, ao ler esse texto, e eu, se pudesse
colocar um tema nele, eu diria coisas que Deus dá e coisas que Deus não dá. Coisas que Deus não dá. Se nós olharmos aqui, Deus não nos dá frustração, esfriamento. Deus não nos dá uma obra. Deus não nos dá um ministério. Deus não nos dá uma vocação para que nós morramos nela e por ela. Morrer, que eu digo, é desanimar, abrir mão, desfazer-se, relegar a segundo plano. Porque depois eu vou falar das coisas que Deus dá, mas por hora eu digo daquilo que Ele não dá. Ele não dá um espírito fraco, abalado, frio, distante, indiferente. Deus não dá isso. Deus não põe esse tipo de sentimento no coração e na mente de ninguém, daqueles que o temem. Deus não nos dá um coração petrificado. Os mais antigos diriam empedernido. Deus não nos dá um coração petrificado e nem permite, Ele não permite, que as situações ao nosso redor nos levem ao esfriamento e ao abandono da missão. Porque Ele mesmo diz, quem tem posto a mão no arado não pode, não deve olhar atrás. Se Deus pôs um ministério na tua mão e você está tremendamente desmotivado, entristecido, enfraquecido, revoltado, pode ter certeza que esses sentimentos não vêm de Deus. Em segundo, Deus não nos dá, e Paulo é muito firme aqui, ele diz assim, Deus, no 7, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. A palavra covardia, no grego, ele também significa timidez. E há até algumas versões que preferem essa palavra, timidez. Porque a palavra covardia, ela é muito mais forte, ela é muito mais provocativa. Há uma grande diferença em você falar para uma pessoa, essa pessoa aqui é tímida, do que dizer, essa pessoa aqui é covarde. Sem dúvida alguma, se você chamar alguém de tímida, essa pessoa tem timidez, talvez ela até concorde e fale, não, realmente eu sou tímida ou tímido. Mas se você chamá-la de covarde, aí você arrumou briga. Aí você arrumou confusão. Aí você pode, inclusive, ter arrumado um inimigo, um adversário. E aí a pessoa, obviamente, vai se defender de todos os modos e formas. Talvez até partindo para as vias de fato, para provar que ela não é covarde. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo é que Deus não nos dá espírito de timidez, de covardia. Quando ele, até uma música que eu gosto bastante, de um grupo chamado Criação, da década de 80, e numa das músicas eles dizem assim, não te chamei, não te avisei que você enfrentaria obstáculos e que me seguir iria custar a tua própria vida, iria custar, às vezes, os teus prazeres, as tuas situações sociais,
Quando eu chamei para pegar no arado. E arar a terra, irmãos, naquela época, era uma tarefa muito pesarosa, dolorida. Não era uma obra para fracos, tímidos ou covardes. Porque era um carro de boi puxando um aparelho de madeira que ia sulcando, né, rasgando a terra, para depois vir e ser jogada a semente. Era um trabalho realizado, muitas vezes, nas madrugadas, por causa do calor escaldante que se fazia naquela região. Então, tinha que se acordar muito cedo para arar a terra, lançar a semente e aguardar o tempo do crescimento e da colheita. Deus não nos tem dado espírito de covardia. E essa palavra, para os nossos dias, ela é especialmente urgente. Deus não nos chamou para nos escondermos. Só Deus sabe o quanto dói em mim não termos um prédio, não reunirmos a igreja, não comungarmos, não estarmos agindo. Deus sabe as lágrimas que caem nas madrugadas dos meus olhos, e Deus sabe também a minha oração. Quando eu li esse texto, e pensando nas coisas que eu desejo falar, já estou falando, sabe que o primeiro alvo, o único alvo dela sou eu mesmo. Deus não me deu um ministério para morrer congelado, frio, sem atitudes. Ele não me deu o espírito de timidez ou de covardia. Deus não nos deu motivo de vergonha. Está lá no versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Veja bem, aqui é necessário explicar. Deus não nos deu um espírito de vergonha, de constrangimento, pelo testemunho de Jesus, e nem, Paulo diz, né, nem pelo testemunho de Jesus, e nem pelo seu encarcerado, que sou eu. A gente vê, por exemplo, no mundo corporativo, nas palestras de coaching, todo mundo querendo ter sucesso naquilo que realiza. E o sucesso, para muitos, é pegar 1 e multiplicar por 3, por 5, por 10. É começar do nada e depois de um tempo ter algo ou muito. Nós somos diariamente bombardeados com a mentalidade de que nós precisamos de ter vitórias humanas. Aliás, nós costumamos orar até muitas vezes assim: Deus, honra o teu servo, que eu não passe vergonha nesta ou naquela outra situação, seja emocional, seja de trabalho, seja do que for. Mas Paulo diz aqui a Timóteo: não te envergonhes do testemunho de Jesus. E testemunho, meu amado, no grego, significa a palavra marturion. E marturion é derivado também e dá origem à palavra mártire. E mártir
era aquele que era morto pelos seus ideais. Veja o que Paulo diz: não te envergonhes do teu Cristo, do teu Senhor, ter morrido vergonhosamente na cruz. Por quê? Porque a filosofia grega e a religiosidade judaica, digamos que o maior confronto das ideias era essa. Como que Jesus pode ser rei, pode ser Senhor, como Jesus pode ser Deus, se ele morreu vergonhosamente, morto por homens? Se você ampliar isso para cultura helênica, ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Que os gregos criam muito na mitologia grega. Você vai ver que na mitologia grega, deuses, né, e homens vivem em guerra. E há determinado, né, tem uns filmes que eu gosto bastante, chama Guerra de Titãs, e que nessa guerra, Zeus, que era o criador de todos, ele morre. E são os homens. E ele diz ao seu filho Perseu, que ele havia tido com uma humana. E ele diz: agora é com você. Isso é tão sério que os homens, então, procuram sempre essa ideia: agora é comigo. Agora sou eu. Agora é a minha força, é o meu plano, é a minha inteligência, são meus cálculos, é o meu estudo, é a minha formação, é o meu dinheiro, é o meu poder, é a minha força humana. E tudo isso era, com certeza, Timóteo era confrontado. Como assim? O seu Deus morreu na cruz. Para o grego, era loucura. Era uma palavra muito delirante, porque os reis não são os reis, são coroados, eles fazem de tudo para ter vitória, para ampliar e conquistar. Veja como isso está impregnado no DNA humano, está acontecendo agora. O expansionismo, o uso da força bruta. E Jesus não se parece nada com o general, com o militar de aspirações meramente expansionista. A sua mensagem é diferente. Os valores do seu reino são diferentes. Não te envergonhes dos valores do reino de Deus, que é o testemunho de Jesus. Muito dito em muitos textos, mas lá em Mateus, dos capítulos 5 até o 9, está lá o 6, está escrito: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Não tenha vergonha dos valores que são de Deus, do testemunho de Jesus. Não tenha vergonha do seu testemunho de santidade. Não tenha vergonha de ser virgem, sexualmente falando. Para você que é jovem, adolescente, não tenha vergonha das nossas canções, das nossas músicas, dos nossos louvores. Não tenha vergonha do que a gente lê na palavra, do que a gente aprende com Jesus. Deus não nos tem dado esse espírito de vergonha. Paulo diz a Timóteo: Deus não nos dá, não te envergonhes do testemunho, do martírio de Jesus, e nem do seu encarcerado,
que era Paulo. Como assim? Que mensagem é essa? De um Deus vencedor? Como que você pode ficar declarando em todas as coisas somos mais do que vencedores, mas o portador principal desta mensagem está preso? Trazendo assim a luz, trazendo ao nosso interior confusão, medo, covardia, esfriamento. Porque você para, coça a cabeça e fala, às vezes, puxa, é verdade. Tem pessoas que desistiram de orar pelos seus objetivos, por uma cura, por uma provisão, por um milagre, porque às vezes ele julga demorado. Pedro diz, Deus não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a julguem demorada. E eu creio que isso é e tem sido a verdadeira doença que quer atingir o corpo de Cristo, a sua igreja. Que nós esfriemos, ou nos esfriemos. Que nós busquemos outras prioridades. Que nós nos dediquemos mais às coisas desta terra. Eu estava ouvindo aqui, antes de começar o culto, um hino muito antigo que diz assim, peregrinando, vou pelos montes e pelos vales. Né? Peregrinando, você é peregrino. Essa terra aqui, dessa terra aqui, o Silvio Santos está certo. Do mundo não se leva nada. Porque você nunca viu um enterro de quem quer que seja. Mesmo dos faraós, dos grandes soberanos, que enterrados com suas joias, eram pilhados, roubados depois. Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus não nos dá. Não nos enche, não nos preenche, sei lá, de covardia, de timidez. E Deus não nos dá o espírito de vergonha por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós confessamos, por aquilo que nós vivenciamos, por aquilo que nós entregamos, por aquilo que nós já fizemos. Alguns estudiosos dizem que o principal motivo dessa carta a Timóteo é que ele não abandone a sua paixão e o seu amor pelo Evangelho, pela sã doutrina. Antes, pelo contrário, que ele se apoie nas coisas que Deus dá. Pelos dons, lá em Efésios 4, a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, o que Deus não dá, só para você fixar, Deus não nos dá espírito de frieza, Deus não nos dá espírito de covardia, e Deus não nos dá espírito de vergonha pelo martírio do nosso Senhor Jesus, lá na cruz. E nem daquele que, sendo seu mensageiro, passa por lutas,
por aflições e problemas. Às vezes, isso toca muito em mim, porque, do ponto de vista da saúde humana, realmente, eu não tenho vivido os meus melhores dias. Infelizmente, a gente cantava quando criança, né? Cabeça, ombro, cintura, joelho e pé. E eu estou assim, cabeça, ombro, cintura, joelho e pé. Indo ao médico, fazendo alguns exames. Não te envergonhes nem do martírio de Cristo e nem da enfermidade do seu pastor. Porque eu não falo baseado em mim, mas eu reproduzo a palavra de Jesus Cristo. Ainda que os meus olhos se escureçam e o meu corpo nem consiga se movimentar, enquanto eu tiver voz e lucidez, eu vou continuar pregando. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar me desafiando. E tendo a certeza que Deus não me deu covardia, frieza e nem vergonha. De crer e de continuar crendo no seu poderoso evangelho. Por isso Paulo, quando escreve a Timóteo, e logo aqui na segunda carta, ele diz coisas que Deus dá, dons que Deus dá, desejos que Deus tem para com aqueles que creem. E o primeiro está lá no capítulo 6, quando ele diz assim: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus. Reavivar, no grego, significa a palavra significa acender, pôr fogo, inflamar a mente, reavivar, ou ser reavivado, fervor, ser fervoroso. É um verbo. Verbo é ação. Ação não deve parar. Reavives, Timóteo. Eu sei o que você passa, o que você enfrenta, o que você sofre, as aflições, as contendas, às vezes vinda de dentro, às vezes vindo do próprio corpo, do próprio meio, da própria igreja. Além disso, das questões eclesiásticas, eu sei o lugar em que você está, em Corinto, em Éfeso. Mas não deixe isso esfriar o dom de Deus em você. Acende ou reacende. Retorna ao teu fervor. Põe fogo de novo. Aliás, é a oração de Abacuque, quando ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E não é qualquer fogo, não é um fogo estranho, é o fogo que provém do Espírito. Aliás, João Batista disse isso àqueles que o seguiam: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com água e com fogo.
reavivar o dom de Deus que há em você, do seu chamado, da tua vocação, daquilo que você fazia com tanto prazer, com tanta alegria, com tanto despojamento. Deus nos deu a chama do seu Espírito. Por isso que o Espírito muitas vezes é comparado a uma labareda, a fogo. Esse é o Pentecostes. Línguas de fogo repartidas sobre cada um. E uma grande revolução. Por quê? Porque quando você está animado, reavivado no Senhor, não há percalços, não há limites, não há problemas, não há distância. Quando você está reavivado no Senhor, ainda que o teu tabernáculo terrestre se desfaça, o seu interior vai se renovando dia após dia. Mantenha a chama do Espírito acesa no teu interior, pela oração, pela leitura da palavra, pela ação, em estender a mão, em abençoar o próximo. Paulo fala isso aos Filipenses: não tenha cada um propriamente o que é seu, mas cada um o que é do outro. Nada façais por contenda ou por vanglória, porque o fogo do Espírito põe em chamas, em cinzas, todas essas questões humanas. Deus nos dá a chama do seu Espírito. Eu lembrei uma música do Asaf Borba, lá na década de 70 e 80. Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixes apagar. Não é preciso dizer da parábola das virgens sábias e das virgens loucas, ou incautas, ou que permitiram que as suas lâmpadas apagassem. E quando elas, desesperadas pelo óleo para pôr fogo, elas correram para a cidade, mas quando elas saem, o noivo chega. E só aquelas que estão com as suas lâmpadas acesas adentram a comunhão e a intimidade do noivo. E quando elas voltam, elas imploram. E o noivo não as deixa mais entrar. Também a palavra diz dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que ofereceram fogo estranho e foram consumidos pelo Senhor. Aliás, os filhos de Samuel. Não é um fogo de expressões. Não é esse fogo em que a pessoa perde o seu juízo, o seu sentido, a sua compostura. Não é esse fogo que leva a pessoa a ficar histérica, a cair numa catarse coletiva e gritos e outros sinais que muitos julgam absolutamente necessários. Não é isso. É a chama que vem de dentro, que aquece o coração, que aquece a alma, que aquece o espírito. É o fogo que se alastra, porque fogo de que é fogo mesmo, ele se alastra, ele se espalha, ele não tem, ele vai lambendo todas as coisas. Fogo que é fogo
Então não é um fogo das vaidades, não é a fogueira das vaidades. É o fogo genuíno do Espírito. Em que nós influenciamos e não somos, de modo algum, influenciados. A segunda coisa que Deus dá, Deus nos dá espírito de poder, de amor e de moderação. Deus nos dá espírito de poder. Poder aqui é dunamis ou dinamis, que vem a palavra dinamite, para explodir todo o coração empedernido, toda a rocha calcária, tudo aquilo que impede com que a gente ande, que a gente creia, que a gente prossiga, que a gente cresça, que a gente avance. Ele tem nos dado poder para destruir as obras de Satanás. Tudo isso banhado em amor, que é o óleo das relações humanas. Tudo isso não feito por obrigação, feito por amor, porque eu amo a obra do meu Deus, dizia Davi. Não tem limites para que eu dê ao Senhor a minha oferta. Porque eu amo a obra do Senhor, dizia Neemias. Eu pego a comida do governador e dou ao povo para que os muros sejam reconstruídos. Por amor, Esdras limpa o templo destruído pelos babilônicos. Reconstrói o templo com choro, com dor, mas ele reconstrói. Por amor, Davi vai às batalhas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Por amor, Paulo vai às últimas consequências. Por amor. Nós estamos aqui nesta manhã, falando e levando a palavra. Por amor. E Deus nos tem dado o espírito de moderação, e essa palavra é tão interessante, que ela significa equilíbrio de mente. Ela significa autocontrole, estabilidade de mente. Eu gostei tanto, né? O que é moderação? Estabilidade de mente. Sem esquizofrenias, essas evangélicas que a gente vê a todo tempo. Hoje eu amo, amanhã eu odeio. Hoje você é meu melhor irmão e amigo, amanhã você é meu inimigo. Essa esquizofrenia evangélica que leva as pessoas a buscarem o material ao invés do espiritual. Que levam às contendas malucas, loucas. Aliás, Paulo vai falar isso. Timóteo, não entra nesse papo de velhinhas caducas, nem fica discutindo teorias e filosofias que nada aproveitam. Ele nos deu estabilidade de mente. O servo de Deus, ele é estável.
o que eu disse agora há pouco, lucidez. Psicólogos dirão que tenha uma cognição minimamente favorável, que ele compreenda as situações que estão ao seu lado. Eu diria alto espírito cognitivo, para conhecer, para se posicionar. É isso que o Espírito tem nos dado. E, por fim, o Espírito de Deus, lá no versículo 10, o Espírito nos dá. Está aqui, ó. Deus nos dá. Deus nos dá a luz, diz o versículo 10. Como Jesus trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante as boas novas do Evangelho. Deus nos dá luz, vida e imortalidade pelo Evangelho, pelas boas novas. Ele trouxe a luz. Ele trouxe a luz, ele destruiu a morte. Isso é algo muito sério. Eu já falei na quinta-feira, né, que esta semana nós tivemos que exumar ali os restos mortais do meu pai, pelo tempo já, né, há 20 anos ele faleceu, e precisava de limpar ali deixar vaga o local lá do túmulo, que foi um primo nosso que nos emprestou na época, e nós precisávamos tirá-lo. E meus irmãos que foram, né? Eu não fui tão... Eles acharam que eu não deveria ir. E quando puxaram, né, tiraram ali o caixão, já praticamente consumido inteiramente, já quase nada havia do corpo, né? Nem crânio, nem muitas partes, fêmur, né? Alguns outros ossos ali. E, claro, é uma mistura de pesar, o teu pai, mas de uma alegria, por saber dessa promessa aqui, ó, que ele trouxe à luz a vida e a imortalidade, que Cristo destruiu a morte. Por isso, coisas que Deus não dá: frieza, covardia, vergonha. Coisas que Deus dá: reavivamento, poder, amor, moderação, e traz à luz a vida e a imortalidade. Que o Senhor nos abençoe e que nós, em nome dEle, pela atuação do Espírito Santo dEle, possamos compreender, internalizar e viver de modo digno a nossa vocação em Jesus Cristo. Amém.